O Estado vai acabar e se vai, como ele vai acabar? Eu sou otimista, eu acredito que o Estado vai acabar enquanto nós ainda estamos vivos e eu vou explicar por que eu sou tão otimista. Basicamente porque a evolução é um processo acelerado. A base do que eu vou falar nesse vídeo é isso, de que a evolução é um processo acelerado. A evolução em geral está progredindo cada vez mais rápido. O paradigma atual da evolução é a tecnologia. A forma como nós podemos ver a evolução acontecendo agora, diante dos nossos olhos, literalmente, é a tecnologia. Daqui para frente é a tecnologia que vai guiar a evolução. E como a evolução é um processo de geração de ordem, e como toda ordem é descentralizada, como eu expliquei nos meus vídeos, toda ordem é descentralizada, ordem descentralizada versus design inteligente e hierarquia descentralizada. Isso significa basicamente que tecnologias descentralizadoras vão ser desenvolvidas e vão dominar o mercado numa progressão exponencial. E como toda progressão exponencial, no início parece que não está progredindo muito, parece que está indo devagar, só que você pensa que está indo devagar pelo ponto de vista linear, mas pelo ponto de vista exponencial ela está se multiplicando e a linha de progresso exponencial é curva e vai ficando cada vez mais vertical. Nós vemos isso, por exemplo, na dominância de mercado das criptomoedas. A dominância de mercado das criptomoedas ainda é baixa em relação ao dólar, por exemplo, mas o crescimento dela é exponencial. Então, quando esse crescimento exponencial chegar no dólar, ele vai ter um impacto muito forte sobre o dólar, podendo até mesmo colapsar todo o dólar e todas as moedas de curso forçado em poucos anos. E as moedas de curso forçado são a base da economia regulada, da economia estatal. Então só as criptomoedas já podem, em 1 ou 2 décadas, colapsar a maior parte do poder do Estado e ainda promover um crescimento mais forte do livre mercado. E isso nós estamos falando só das criptomoedas que já existem hoje. Nós estamos falando só de uma tecnologia e que já existe hoje. Isso nem conta com as tecnologias que ainda vão existir nas próximas décadas. Agora vamos falar sobre aceleracionismo. Aceleracionismo é a defesa, basicamente, da aceleração do progresso tecnológico ou da aceleração do processo evolutivo em geral, porque o progresso tecnológico é uma das etapas da evolução. A evolução tem várias etapas, uma delas é a tecnologia, que é a etapa que nós estamos agora. Então o aceleracionismo é a defesa de que esse processo deve ser acelerado, nós devemos tentar acelerar esse processo, apesar dele ser descentralizado, apesar de ninguém poder tomar o controle da evolução, porque você é apenas uma parte no meio de um sistema muito mais complexo e cujo processo não depende de nenhuma parte, mas sim acontece no sistema como um todo. O aceleracionismo pode ser interpretado também como a defesa de que a evolução é um processo acelerado. E para quem quiser estudar mais sobre isso, eu recomendo 2 autores, que são o Ray Kurzweil e o Nick Land. Ambos são famosos por defender o transhumanismo e o aceleracionismo. O transhumanismo significa basicamente a transição do ser humano pela tecnologia para um estágio evolutivo maior. Assim como a inteligência humana surgiu pelo progresso através da biologia, o progresso humano para o próximo estágio de evolução agora vai acontecer pela tecnologia e não pela biologia natural, já que a tecnologia é muito mais rápida do que a biologia. Cada passo posterior da evolução vai ficando cada vez mais rápido. Isso que significa que a evolução é acelerada. Então vamos demonstrar racionalmente, a priori, por que a evolução é acelerada. A evolução é a geração de ordem que acontece pela seleção natural. Vamos usar como ilustração disso o próprio Big Bang. Ou mesmo que você não acredite no Big Bang, imagina então um estágio primordial do universo onde ainda não existe ordem. Então no início ou no estágio primordial do universo existia um número muito grande de partículas e essas partículas se combinaram e formaram várias combinações diferentes, várias formas diferentes. Acontece que algumas dessas formas eram mais persistentes, elas eram mais estáveis, enquanto que outras formas não eram tão persistentes, não são tão estáveis, assim como alguns elementos químicos, algumas moléculas, são menos estáveis do que outros. Esses que são mais estáveis, nós encontramos em maior quantidade, porque eles foram selecionados pela seleção natural. Então a seleção natural ela já começa desde o início do universo. Ela não começou com a vida, não começou com a primeira célula, ela já acontecia desde o início do universo pelas formas que eram mais persistentes, que eram selecionadas. Então a evolução ela já começou no Big Bang,
e demorou 10 bilhões de anos para surgir a Terra, ou seja, mais da metade do universo foi essa muito lenta evolução da formação de partículas, da formação de galáxias. Quando finalmente você teve essa quantidade absurda de planetas, surgiu a vida no planeta Terra, que particularmente tinha uma estrutura mais apropriada para sustentar a vida. A natureza precisou gerar trilhões e trilhões de planetas, cada um com suas condições diferentes, e aí, por probabilidade, alguns deles têm bastante condição de sustentar a vida. Então a vida parece uma coisa miraculosa, parece um milagre, mas se você observar por probabilidades, por tudo que já aconteceu na história do universo, ou até mesmo na história de multiversos, de outros universos, caso o nosso universo seja apenas um entre muitos, quando você para pensar nessas probabilidades, a vida não é uma coisa tão miraculosa assim. Pelo contrário, ela é uma coisa muito esperada, que dentro dessa grande quantidade de eventos acontecendo no universo, tinha sim uma boa probabilidade de acontecer. E o que é vida? A minha definição de vida é estrutura autorreplicante. Ou seja, já existiam muitas estruturas no universo, muitos tipos de átomo, muitos tipos de molécula, mas a diferença na vida é que essas moléculas se reproduzem, elas formam outras moléculas iguais a ela e vão se multiplicando. E isso por si só já é mais uma etapa na evolução, uma etapa que tornou a evolução mais rápida do que ela era antes. É uma espécie de evolução da evolução, que é uma outra forma de dizer a aceleração da evolução. E para quem quiser estudar mais sobre evolução, eu recomendo Daniel Dennett e o seu livro From Bacteria to Bar and Back. Então muita gente vê a evolução como um processo biológico, mas a evolução não é um processo meramente biológico, ela é um processo que acontece desde o início do universo. Ela já está acontecendo desde sempre. A biologia é apenas uma etapa da evolução, não é a primeira etapa e nem a última etapa. Como, por exemplo, a inteligência é uma etapa que vai além da biologia, a linguagem, a cultura, a civilização, o mercado e a própria tecnologia são etapas da evolução que vêm depois da biologia. Por exemplo, Richard Dawkins cunhou o termo meme, que é como se fosse um gene, mas é uma ideia, é uma coisa que não se passa pelo DNA, mas que se passa pela comunicação. E por que a evolução é acelerada? Porque cada etapa da evolução traz novos processos de geração de estruturas que por si vão passando por seleção natural, e isso vai ficando cada vez mais intenso, cada vez mais rápido, tanto que você observa que a civilização humana evoluiu num período muito pequeno da história do universo. A nossa civilização inteira basicamente evoluiu em 10 mil anos, enquanto que o universo tem bilhões de anos. E agora, na etapa tecnológica, isso vai ficar ainda mais absurdamente rápido, onde o progresso de 10 mil anos vai acontecer em 100 anos, depois vai acontecer em 10 anos, vai acontecer em 1 ano, e você pode estar pensando se esse tempo vai ficando cada vez menor, de uma etapa até a próxima. Será então que esse tempo vai chegar a zero? E muitos pensadores acreditam que sim, que esse tempo vai chegar a zero, e esse momento, quando o progresso entre uma etapa e outra da evolução chega a zero, se chama singularidade, ou singularidade tecnológica. E a ideia do transhumanismo é a ideia de que o ser humano não fique preso no seu estágio evolutivo, mas que ele, junto com a tecnologia, caminhe para um novo estágio. Então, sobre transhumanismo, aceleracionismo e singularidade, eu vou deixar isso para explicar melhor em outros vídeos. Nós já estamos vendo a tecnologia das criptomoedas que, por si só, como ela está hoje, não é uma promessa para o futuro, mas como ela está hoje, já tem capacidade de colapsar boa parte do Estado. Já tem capacidade de deixar o Estado aleijado, se não totalmente eliminado. Só que outras tecnologias vão surgir também. Por exemplo, é essencial para o Estado controlar o acesso a armas. Isso vai ser resolvido pelas impressoras 3D, que vão permitir que qualquer pessoa imprima armas em casa. Então vai ser impossível o Estado restringir o acesso a armas. A facilidade de acesso a armas poderosas como drones e posteriormente que vai surgir a nanotecnologia, que são robôs microscópicos, também vão ajudar a distribuir o poder e descentralizar o poder armado que até então ficou com o Estado. E eu acho que por último, que talvez seja uma das últimas tecnologias que vão surgir antes da singularidade, são as inteligências artificiais capazes de melhorar a si próprias. Imagina uma inteligência
capaz de aumentar a sua própria inteligência. Então ela vai aumentando cada vez mais. E essa inteligência artificial autoeditável pode ser chamada de superinteligência. E inclusive ela pode funcionar num sistema criptodigital, como eu já expliquei no meu vídeo Superinteligência Artificial Descentralizada. E talvez essa seja, depois das criptomoedas, a próxima tecnologia que mais vai descentralizar o poder do Estado, quando a inteligência artificial puder ser comercializada num sistema criptodigital semelhante à blockchain. Muito obrigado e até o próximo vídeo.